O tema do Estúdio News de hoje é a doença do mieloma múltiplo. Para conversar com a gente, temos aqui em nossos estúdios o Dr. Breno Guzmão, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e também o Dr. Lauro Augusto Leite, hematologista do Hospital Moriá. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação dos dois aqui para conversar sobre uma doença que é pouco conhecida do grande público, mas que tem tido uma importância e crescido ali em diagnósticos quando a gente olha para a doença do sangue. Então, eu queria começar primeiro explicando que doença é essa, Dr. Breno, Dr. Lauro, expliquem para a gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para explicar no Márcio Borgonha, que é uma campanha de conscientização, não é de alarme social, as pessoas têm que entender isso, né? É de conscientização de uma doença que não é considerada como corriqueira, né? É uma doença rara, porque para a OMS, uma doença frequente tem que ter uma incidência de 65 casos novos por cada 100 mil habitantes. Então, isso é uma diabetes, uma hipertensão, etc. Então, o mieloma múltiplo tem uma incidência de 1,8 a 4 casos novos por cada 100 mil habitantes por ano. Imagina a população de São Paulo ou do Brasil, são muitos casos. Então, realmente se faz necessário uma conscientização, porque vemos que temos uma incidência maior, temos maiores ferramentas para diagnóstico, maior conhecimento, e assim podemos diagnosticar e tratar precocemente, que é a chave do tratamento do câncer. Claro. Doutor Lauro, acho que nos jornais, na mídia, se ouve falar muito mais da leucemia. O mieloma é parecido com a leucemia? Quais são as diferenças dessas doenças? Então, o mieloma ele tem uns aspectos semelhantes da leucemia. São doenças oncohematológicas, né? São doenças malignas da origem das células do sangue, da medula óssea, ambos os dois, mas o mieloma ele tem outras características. Ele acomete mais pacientes idosos, a célula em si envolvida são células diferentes, na grande maioria das vezes. Então, eles têm essa característica de serem cânceres hematológicos, mas eles têm uma distinção grande, tanto na apresentação clínica, quanto os pacientes que têm essa doença, e o tratamento em si também é totalmente diferente. A leucemia é muito mais famosa, né, na nossa área, mas o mieloma está ganhando, como o Dr. Breno falou, essa divulgação maior, até mesmo pelo envelhecimento da população também, então a gente vai encarar mais vezes essa doença aí. Doutores, vocês mencionaram o envelhecimento, né? Então, imagino que seja uma doença que seja diagnosticada ou que apareça já em pessoas mais idosas. Eu queria primeiro, então, entender como que é feito o diagnóstico, como que se descobre, aonde que vocês percebem que há algo errado no paciente e que pode ser justamente o mieloma. Exatamente, você falou muito bem que é mais frequente no envelhecimento. A mediana de idade de aparecimento do mieloma múltiplo é de 65 anos, que é mais ou menos a nível mundial. Temos pacientes com idades mais precoces? Sim. Temos, inclusive, casos no Brasil de uma criança de 7 anos. Isso já é uma aberração, né? É uma doença considerada de idoso, mais frequente, um pouco mais frequente nos homens, e a estatística mostra um pouco mais frequente na população afrodescendente. Então, esse é um resumo global, né? E o que acontece nos pacientes que chamam a atenção chamar a atenção do médico por um mieloma múltiplo? Um paciente com anemia, um paciente com dores ósseas, para poder entender um pouco mais da doença, fazer um breve resuminho que fica mais fácil para todo mundo. Claro. O plasmócito, que é uma das células dos glóbulos brancos, ele é produzido na medula óssea e dali ele vai se reproduzindo. Por um momento dado, ele sofreu uma alteração, uma mutação, e ele começa a se proliferar de uma forma aberrante, uma forma anômala. E ele vai se reproduzindo de uma forma anômala. Ele é o responsável por produzir nossos anticorpos, nossas imunoglobulinas que nos defendem das infecções. Então, a primeira coisa que ocorre é que ele é disfuncionante, ele vai se reproduzindo e não exerce sua função adequadamente. E aí, o paciente tem infecções recorrentes, tá? Por outro lado, essa célula anômala, ela favorece as reações dentro dos ossos, em que começa a destruição dos ossos. Então, cerca de 70% ou até 90% dos casos começam com dores ósseas. Dores ósseas que não estão na rotina de uma pessoa. Você pode ter uma dor óssea porque trabalhou com uma postura errada, dormiu mal,
mas essa dor óssea não pode ficar um mês. Você não pode ter dor nas costas durante um mês, todos os dias. Então, algo está errado. Além disso, como ela está se proliferando dentro do osso, ela vai impedir que as outras células dos ossos, que estão dentro da medula óssea, se fabriquem de uma forma adequada. Então, não vai produzir adequadamente as hemácias, o paciente vai ter uma palidez, uma anemia, né? E, por outro lado, também não vai produzir corretamente as plaquetas. Então, o paciente tem uma tendência a sangramento, hemorragias leves, hematomas espontâneos, que em fases prévias e em condições normais, essa pessoa não teria nada disso. Então, são alertas que vão aparecendo e que um clínico geral, o médico da família, pode estar alerta a isso, se alertar e pedir uma avaliação por um especialista, pelo hematologista. Claro. Doutor Lauro, o doutor Breno citou uma questão, uma mutação. Obviamente que sempre quando a gente fala em câncer, nesse caso do mieloma múltiplo, vem a pergunta de todos que estão em casa, mas existe motivo? É genético? Quem teve filho, filha pode ter? A gente tem alguma resposta já definida para isso? Ou isso ainda é tese para estudos dos médicos e dos cientistas? Existem outras doenças, outros cânceres, outras neoplasias que têm essa relação muito mais confirmada do que o mieloma múltiplo. O mieloma não é uma das doenças que tem maior relação com a questão genética, se meu pai teve, a minha chance vai ser maior. Existe sim uma relação, mas não é tão direta como algumas outras doenças. Alguns fatores de riscos, como qualquer outra neoplasia, como o estilo de vida, tabagismo, exposição a agentes tóxicos, agrotóxicos, tudo isso podem influenciar de alguma maneira. Como o Dr. Breno falou, a questão da idade, do sexo, etnia do paciente, também são fatores de risco também para desenvolver. Mas não existe uma relação muito direta ainda conhecida sobre a questão da genética de familiaridade do mieloma múltiplo, não. E só para completar assim, como o Dr. Breno falou, o que eu acho também importante na questão dos sinais e sintomas que ele mencionou, é essa questão da anemia no paciente, principalmente no paciente idoso, para a gente não menosprezar toda vez que um paciente idoso apresente algum grau de anemia. Existe uma tendência da gente sempre falar, tá com anemia, mas uma anemia leve, isso é normal da idade. Anemia nunca é normal para ninguém, então tem que ser investigado. Pode ser que não ache uma causa, ou seja, uma causa benigna, mas faz parte de chamar a atenção, tanto do paciente, mas principalmente também dos médicos, a ficar atento a esses sinais, que às vezes podem ser muito leves no início e faz com que a gente diagnostique uma doença tão grave, assim, logo nas fases iniciais e consiga ter sucesso depois no tratamento. Claro, fica alerta. Já que o doutor Lauro mencionou, descobrir na fase inicial o quão importante isso é, haja vista que o doutor Breno mencionou sobre as questões ósseas. O que deu para entender é que justamente esse tipo de mieloma, ele acaba corroendo o osso das pessoas e isso pode provocar numa queda um ferimento grave. É isso mesmo? É esse caminho? E quanto que a gente pode diminuir ou ter mais chances de sucesso no tratamento ao descobrir o quanto antes a doença? Exatamente. Bem conhecido que as células do mieloma vão levar a uma destruição óssea. Como a gente vê através de exames de imagem, onde o paciente refere a dor, e vemos lesões líticas, ou seja, lesões que estão rompendo o osso. E aí pode ser, principalmente nos ossos mais longos, né? Então pode ser na coluna, fêmur, húmero, nas costelas, inclusive no crânio pode haver. E, como sabemos, no idoso, uma fratura de um osso que deixa acamado por um tempo, né? Porque podemos tratar, operar, etc., mas que isso gera uma morbimortalidade incrementada na população idosa, independente do diagnóstico prévio, seja por uma simples queda, numa calçada ou em casa, ou devido à doença. Só para entender, essa morbimortalidade é como se fosse a pessoa estar acamada, isso facilita a qualidade de vida dela cair demais e ir para um caminho... As fraturas ósseas piora a qualidade de vida e podem levar a morbimortalidade, ou seja, aumenta o risco de outras doenças e mortalidade no idoso, devido ao acamamento. O acamamento vai gerar uma caquexia, o acamamento pode levar a situações de muito tempo acamado, de infecções, de pneumonias, tudo isso vai só acrescentando
problemas para um paciente que já tem um problema de base que deve ser tratado. Então, o diagnóstico precoce é porque nós vamos evitar lesões ósseas mais graves, que precisam de intervenções ou que afetem a qualidade de vida do paciente. Ou o paciente também, outros problemas como anemia. A anemia está diretamente envolvida no cognitivo, ou seja, menos hemácia circulando, menos sangue circulando, menos alimento para o cérebro. Está demonstrado que os idosos com anemia têm um deterioro cognitivo, ou seja, tudo isso vai piorando a qualidade de vida dos pacientes. E essa doença tem uma característica que os anticorpos que eu falei que são produzidos de forma aberrante e que não vão exercer sua função de proteção a infecções, também tem um problema. Ela pode se depositar nos rins, provocando insuficiência renal, ao grau, inclusive, de chegar até a necessidade de diálise. Então, é uma doença que deve ser diagnosticada precocemente para tentar evitar todos esses eventos catastróficos que podem influenciar no decorrer da vida do paciente. E até assim, a gente vê que essa falta de conhecimento, tanto da população em geral, quanto principalmente também de alguns médicos, generalistas principalmente, do diagnóstico da doença, dos sinais e sintomas, fazem com que esses pacientes cheguem mais tardiamente também. Então, esse diagnóstico precoce, na maioria das vezes, a gente não consegue tão fácil. A gente tem estatísticas no Brasil e em países, né, de terceiro mundo que os pacientes, sei lá, mais de 90% às vezes desses pacientes vão chegar em estágios mais avançados da doença, já com anemia grave, com fratura, com insuficiência renal, alguma coisa que a gente não pegou precoce nos exames de rastreio que poderiam ter sido feitos caso a gente tivesse esse amplo conhecimento aí da doença. Entendi. Antes da gente ir para um rápido intervalo, eu queria trazer aqui, dá para entender o mieloma múltiplo como se fosse uma doença autoimune? Por causa dessa mutação, o corpo acaba atingindo o próprio corpo? É mais ou menos isso ou não? Não. A doença autoimune é quando o nosso sistema imune identifica alguma célula do nosso corpo e quer destruí-la. Ele identifica como estranha e destrói. No caso do câncer em geral, eu diria que é uma célula que sofreu uma mutação e que está se reproduzindo, ela consegue enganar o sistema imune e consegue se proliferar, enganando sem ser destruída. Então, é aquele alienígena que está crescendo dentro do seu corpo e o sistema imune não consegue combatê-lo. Certo. O doutor Lauro mencionou a questão do Brasil, também vou aproveitar para fazer um questionamento. Aqui no Brasil, a gente está muito diferente de outros países de primeiro mundo no diagnóstico. Depois a gente vai falar de tratamento, mas no diagnóstico você mencionou sobre essa dificuldade. 90% dos casos você já chega com o paciente já com outros problemas que você vai ter que tratar todos juntos. No resto do mundo é assim? No Brasil a gente está fazendo esse alerta justamente para tentar diminuir essa porcentagem? É diferente, assim, a gente sabe que aqui em alguns outros países também, a gente tem um pouco dessa dificuldade. De pedir o exame de rastreio, né? A gente vai falar possivelmente isso na frente, mas o mieloma ele tem etapas, ele passa de uma fase inicial, que é assintomática na grande maioria das vezes, que só vê uma alteração de exame, até que eu chego nessa fase onde eu tenho alteração mesmo de clínica e sintomas. Então, tem alguns casos que sim, a gente pode pegar lá no início essa alteração e ir acompanhando essa alteração até ter a indicação de tratar sem antes ter um desastre na vida do paciente. Que é um exame simples de ser feito, na grande maioria das vezes, não diagnostica todos os casos, mas que é a eletroforese de proteínas do sangue. Mas esse exame seria muito importante da gente ter um exame ou de rastreio para pacientes idosos, ou pelo menos a investigação de qualquer dessas alterações que a gente comentou, de anemia, alteração óssea, dor. Então, isso que é importante, tanto para o médico quanto para a população em geral, saber que tem como ser previsto isso, na grande maioria das vezes. Existem casos que saem um pouco da curva, mas a grande maioria deles eles podem ser previstos com alterações de exame se a gente fizer esse rastreio. Não existe uma política assim, nacional, né, doutor Breno, para como câncer de mama, câncer de colo, mas a gente espera que isso daqui a algum tempo consiga difundir maior para a população. Né? Doutores, a gente falou bastante no primeiro bloco justamente sobre a doença, entendeu o que é o mieloma múltiplo. Agora a gente quer saber sobre o tratamento. Como é feito o tratamento? Existe um único tratamento ou são várias hipóteses que vocês podem estudar para o paciente dependendo do grau da doença? Então, o tratamento vem avançando bastante e hoje em dia estamos caminhando cada vez mais para o que é o tratamento individualizado, para o que aquele paciente necessita, para o que a gente tem de objetivo com ele, né? Então, a gente primeiro vai ver se o paciente é elegível ou não a um transplante
em base a isso, escolher qual o melhor tratamento prévio ao transplante. O tratamento, nesse sentido, quando o paciente é elegível a um transplante de medula óssea, na modalidade autólogo dele mesmo, o que a gente faz faz um tratamento para reduzir a carga de doença, diminuir a doença dentro do paciente, e depois a gente faz uma quimioterapia em altas doses, onde ele vai resetar o sistema de fabricação do sangue dele para que comece a se fabricar de uma forma correta. Isso é uma estratégia de tratamento nesses pacientes, não só pela idade, que não é hoje um indicativo único de tratamento para o transplante, mas também de outras comorbidades que possam impedir colocar o paciente em risco. Então, a gente faz toda uma análise ao diagnóstico para saber qual a melhor estratégia, se vai ao transplante ou não. No caso dos que não são elegíveis, por algum motivo, mudou outras doenças ou porque seja um paciente mais frágil, ou até mesmo o paciente não esteja desejando ser submetido a um transplante, nós temos estratégias hoje que quase igualam ao resultado dos pacientes transplantados. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha aquela sensação de o paciente não é elegível ao transplante, que pena, vai ter um pior resultado. E hoje em dia, evoluíram bastante os tratamentos e as combinações. Novas drogas chegaram ao nosso arsenal terapêutico e a gente consegue quase igualar e não ter essa sensação de vou subtratar o paciente. Não, vou conseguir bons resultados, apesar do paciente não ter acesso ao transplante por X motivos. Doutor Laura, o doutor Breno citou o transplante. Acho que muita gente que está em casa está pensando, o transplante eu vou precisar de um parente, de alguém para fazer o transplante? E, na verdade, não é isso, né? Para o mieloma múltiplo, então, o transplante de medula óssea é do próprio paciente. Como o doutor Breno explicou, nada mais é do que eu coleto as células do próprio paciente, eu faço um remédio previamente para esse paciente para estimular com que as células da medula se reproduzam bastante, e elas vão para o sangue, circulam no sangue, e aí eu coleto do sangue essas células, através de uma máquina tipo de diálise, assim, onde eu filtro o sangue, seguro só aquelas células que eu quero, e aí eu submeto esse paciente a uma quimioterapia de alta intensidade, no geral, que chama melfalano, e aí depois essa quimioterapia vai acabar com a medula daquele paciente, vai fazer uma limpeza, e aí eu devolvo essas células, como se fosse uma transfusão de sangue de novo para o paciente. E essas células depois circulando, elas vão lá e repovoam aquela parte da medula e começam a produzir uma medula teoricamente sem doença ou com menor carga de doença. Então é um transplante da própria pessoa, não precisa de uma outra pessoa e não tem cirurgia, corte, nada nesse sentido como a gente já pensa quando ouve a palavra de transplante. É principalmente de sangue para sangue mesmo. Uma questão que acho que é bom salientar, como vocês mencionaram, é feita uma quimioterapia para acabar, entre aspas, com as células, ou seja, zerar, como mencionou o doutor Breno, dar um reset. Qual é o risco nesse momento para o paciente? A gente teve um período de Covid-19 que assustou a todos. Também assustou o paciente de mieloma, já que a imunidade dele vai lá para baixo justamente nesse momento do transplante? Os pacientes com mieloma múltiplo em tratamento, independente do transplante ou não, ele tinha um maior risco de doença grave pelo Covid, porque o sistema imune dele estava afetado pelos tratamentos. Ele já estava produzindo erroneamente, a célula envolvida é justamente a que produz os anticorpos, e estava produzindo de forma errada, ineficiente, e com os tratamentos para destruir essas células também não somos tão seletivos de conseguir destruir apenas a doente. Então, também reduzia a imunidade do paciente de uma forma geral. E isso deixava o paciente mais susceptível de uma doença mais grave. Com o Covid, todas as doenças hematológicas eram muito susceptíveis de doença grave e com altíssima mortalidade. Tivemos realmente muitos problemas e muitos reajustes de tratamento e reajustes de estratégias de como o paciente deveria vir ao hospital, quais os tratamentos que nós poderíamos postergar, quais os tratamentos que poderíamos alterar da forma endovenosa para a forma via oral. Todas essas estratégias tivemos que fazer para adaptar naquela situação. A vacina veio para ajudar. Em alguns tipos de pacientes, o tratamento que ele recebia impedia a resposta do próprio sistema imune em desenvolver imunidade frente ao Covid. Então, esses pacientes realmente sofriam
bastante um pânico, né? O medo de contrair o Covid, se contaminar com o Covid e desenvolver a doença, porque tinha uma altíssima mortalidade. A nível mundial, era cerca de 30% dos pacientes hematológicos tinham esse risco de doença grave com mortalidade. E aí a gente estabeleceu toda essa estratégia para tentar protegê-los. Vieram também outras alternativas de tratamento antiviral, justamente o tratamento direto contra o Covid, e também anticorpos, que são também para aplicar no paciente para atacar o Covid e ajudar o paciente. Porém, temos o problema das mutações. E o Covid começa a sofrer as mutações e vai driblando essas estratégias de tratamento. Ainda sobre a Covid-19, o paciente com o quadro de mieloma múltiplo, ele pode tomar vacina, ele deve tomar vacina? Isso é uma decisão que o médico, dependendo do momento do tratamento ou do tratamento, vai decidir se está apto ou não para tomar a vacina? Em princípio, assim, a vacina do Covid especificamente, que não é uma vacina de vírus vivo, não tem uma contraindicação para o paciente em tratamento do mieloma múltiplo. Então, ao meu ver, sim, eles devem tomar a vacina. Isso deve ser feito um esquema vacinal como um paciente imunossuprimido. Tem as suas ressalvas, caso a caso, mas no grande geral, sim. E a gente, na nossa prática clínica, a gente viu mesmo a evolução, como que mudou o cenário de 2020 para o cenário 2022, 2023, com a maioria dos pacientes vacinados. Como o Dr. Breno disse, assim, lá em 2020, realmente a gente teve que repensar se iria transplantar o paciente ou não. A gente teve que adiar vários transplantes no auge da pandemia, ali naquelas fases iniciais, coisa que a gente não vê hoje mais. Então, os pacientes recentes que contraíram Covid de alguma maneira foram quadros mais leves. Não me recordo do último que teve algum quadro mais significativo. Então, ao meu ver, sim, todos eles devem vacinar. As vacinas de vírus vivos, como são outras vacinas, aí tem que ser avaliado com o médico do tratamento. Eu queria chegar também num ponto agora, não sei se a gente falou, mas o mieloma múltiplo não tem uma cura, né? O tratamento serve para quê, então, de maneira leiga? Para quem está acompanhando em casa, se não a cura, o que o tratamento faz? É da qualidade de vida? Explica para a gente, doutores. Quando a gente trata o paciente com mieloma múltiplo, a gente quer adormecer. Pensa no vulcão. Um vulcão entra em erupção, é o mieloma em plena atividade. A gente põe um tratamento e deixa aquele vulcão inativo. Em um momento dado, ele pode voltar a entrar em atividade e voltar à erupção. Nosso papel é colocar os tratamentos para que ele fique o mais tempo possível com a doença, porém inativa e desapercebida. E com isso, evitando todos esses eventos, todos esses problemas que podem levar o paciente, como fraturas, anemia, insuficiência renal, infecções, etc. Doutor Breno também mencionou que a gente teve uma evolução. Essa evolução no tratamento deu uma qualidade de vida para esse paciente? Porque muitas se perguntam eu não estou tendo a mesma qualidade de vida antes, então por que continuar no tratamento se eu estou sofrendo, se eu não estou sofrendo? Essa é a grande preocupação de vocês, médicos, no tratamento para o mieloma múltiplo, ou seja, dar qualidade e não apenas sobrevida? Com certeza. O mieloma, eu acho que foi da área da hematologia o maior avanço nos últimos anos. Eu já peguei hematologia já com um avanço muito grande no mieloma e está sendo cada vez maior. E isso trouxe a qualidade de vida, porque são drogas menos tóxicas. A gente está falando, hoje em dia tem terapias que não são quimioterapias, são mais imunoterapias e são bem efetivas e faz uma qualidade de vida para o paciente durante o tratamento bem melhor, menor risco de infecções, de outros sintomas como náuseas, vômito, queda de cabelo, coisas nesse sentido que a gente conhecia de quimioterapia passada. Então, houve um avanço, sim, enorme na hematologia no mieloma múltiplo. Ainda temos uma diferença grande do que a gente tem para oferecer para o paciente do privado e para o paciente do SUS. Isso é um abismo ainda gigante que devagar está sendo vencido aí, mas ainda tem muito para andar. Mas a qualidade de vida desse paciente hoje não se compara com o paciente de mieloma múltiplo de 15, de 10 anos atrás, talvez nem de 5 anos atrás, né? Porque essa mudança é muito rápida. Doutor, você tocou num ponto interessante, que é justamente sobre a questão do SUS. Se não me engano, o doutor mencionou que a prevalência é maior em afrodescendentes aqui no Brasil. E a gente não pode ignorar o fato que afrodescendentes, infelizmente, ainda estão numa camada social que tem dificuldade de acesso a alguns serviços. O SUS, ele dá o tratamento, mas ainda não está no nível do particular, mas há a possibilidade do acesso pelo SUS para o tratamento do mieloma? Sim, há acesso
ao diagnóstico e ao tratamento, mas com dificuldade. O SUS é uma entidade gigantesca que está por todo o país, só que tem uma defasagem de atualização nos tratamentos, às vezes inclusive em ferramentas diagnósticas também. Então temos realmente essa dificuldade de igualar o tratamento nos dois âmbitos, público e privado. E é claro que é algo que tem que ser falado. Para fechar, a gente tem uma última pergunta para ambos. Eu queria olhar para o futuro. Vocês mencionaram na nossa conversa que tem evoluído muito. A gente vai evoluir ainda mais? A ideia do tratamento do mieloma múltiplo é um dia chegar à cura ou a ideia é chegar, falando de uma maneira leiga mesmo, a, por exemplo, o quadro de um paciente que tem problema na tireoide, que o objetivo é não deixar justamente esse vulcão sair, ou quem tem diabetes, é sempre controlar? O que a gente pode dizer para quem está assistindo em casa? Começando com o Dr. Lauro agora. Eu acredito sim que a gente vai chegar no tempo. A palavra cura, ela tem várias interpretações, né? Mas a ideia é que sim, a gente chega no tratamento que é tão eficaz ao ponto daquela célula não voltar durante muitos anos. E isso, como trata-se na maioria das vezes de pacientes mais idosos, o paciente vai viver a vida dele como deve ser e o final de vida como todo mundo vai haver. Mas eu acredito sim. E esse futuro eu acho que não está tão longe, assim. A gente, igual eu falei, assim, tá evoluindo muito rápido. A gente tem terapias novas chegando aí que vão dar esse tempo maior de sobrevida para esses pacientes. E eu imagino que sim. Ainda hoje a gente tem essa questão de tentar manter algo de manutenção, que é usar principalmente um remédio, a maioria das vezes comprimido, que mantém isso para o paciente prolongar essa questão, como assim para pressão alta, diabetes, tireoide, assim vai. Estou de acordo com o colega, com o Lauro, e antes de começar, a gente estava conversando aqui no estúdio, a gente falou que tinha pacientes que já estão há 10, 12, 20 anos em remissão, que não precisou de outro tratamento. E as novas tecnologias, como a terapia celular, estão vindo com muita força para isso. Então, realmente acreditamos que vamos chegar à cura do mieloma múltiplo. Porém, hoje em dia, a gente ainda fala com a boca muito tímida, com a boca pequenininha, porque a gente não tem um número suficiente de pacientes nessa situação de uma remissão prolongada para dizer que curou o paciente. Mas o caminho é esse. Tá certo. Doutor Breno, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre o mieloma múltiplo. Um prazer tê-lo aqui. O prazer foi todo meu. Doutor Lauro, a mesma coisa. Obrigado pela participação. Volte sempre. Obrigado, eu agradeço o convite. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Breno Guzmão, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, e o Dr. Lauro Augusto Leite, hematologista do Hospital Moriá. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.